Vamos então verificar a pressão dos nossos sistemas. É chegada a hora de analisar se a pressão está adequada ou não nos nossos pontos de consumo, bem como verificar caminho crítico, como atribuir valores, né, a estes elementos que aqui estão no nosso projeto. Então, para isso, clique em pressão. O plugin vai abrir uma janela onde ele já te apresenta os sistemas que foram criados para este projeto, e aí já te explicando o que é que significa cada um deles, por que nós só temos água fria e água quente, e o plugin criou dois sistemas de água fria. Vamos lá. Para cada elemento desses que a gente atribuiu aqui, como distribuidora, caixa d'água e boiler, ele criou um sistema. Então você tem um sistema de água fria 1 para a distribuidora, água fria 2 para o reservatório, e água quente 3 para o boiler. Se você tivesse bombas, pressurizadores, o plugin criaria sistemas baseados nestes elementos, nesses componentes do Revit. Tá? Então, nesse caso, daqui a pouco eu te mostro quem é cada um deles após a gente pedir para o plugin calcular. Porque se você clicar com o botão direito aqui na tela, em qualquer lugar, você vai ver que os comandos que vamos utilizar estão desabilitados. Para que esse comando calcular seja habilitado, você tem que marcar ao menos um dos sistemas. Não significa com isso que o plugin vai calcular apenas água fria 1. Ele vai calcular todos. Essa ação é apenas para liberar o comando calcular. Mas assim mesmo, com um só, ele vai calcular todos. Então, sendo isso, pode marcar tudo, não tem problema, nesse momento de calcular. E aí você clica com o botão direito e peça para calcular. Ele vai varrer tudo rapidamente. Esse projeto é pequeno, então foi muito rápido. Se você tiver com um prédio de muitos pavimentos, ele pode demorar um pouco mais. Mas no nosso caso foi bem rápido, clique em OK. Agora sim, se você tiver dúvida de quem é quem aqui dos sistemas, desmarque, deixa marcado apenas quem você quer ver, clica com o botão direito e peça para selecionar no Revit. Veja bem, ele vai te mostrar quem é esse sistema, olha. É aquele que sai da distribuidora até o reservatório. Se você pedir para marcar esse outro e mostrar no Revit, selecionar no Revit, ele vai te mostrar que esse que sai do reservatório, boiler, e está alimentando aqui, né, os ambientes. Nesse caso, só a parte de água fria, por mais que ele tenha selecionado o boiler. Se você marcar o sistema de água quente e pedir para mostrar, ele vai te mostrar apenas a água quente, incluindo o boiler também, que o boiler entrou água fria e água quente, por isso que ele é selecionado nos dois, tá? Então, muito bem. Além disso, você pode deixar os três marcados aqui para a gente verificar os cálculos que foram feitos no momento em que usamos o comando de calcular a pressão. E aí, botão direito, você pode pedir para mostrar detalhes aqui, olha. Clicou em mostrar detalhes, ele vai trazer para você essa tabela com todos os valores, inclusive como marcamos os três sistemas, você vai ver que os três estão aqui, olha, com seus respectivos trechos e todos os valores, peso, vazão, perda de carga, pressão. E você vai observar que em alguns pontos vai estar dito que a pressão é insuficiente. É porque o plugin ele está preparado para analisar trecho a trecho, peça a peça, coisa que as planilhas do Excel não permitem. O que a gente analisa nas planilhas do Excel é o ponto de consumo. Tem pressão? Não tem? Aqui ele analisa muitas coisas e é por isso que em alguns você vai ver essa expressão. Mas foque principalmente no ponto de consumo. Se ele estiver com pressão insuficiente, aí você tem a obrigação de resolver. Então, com essa tabela a gente pode fazer várias análises. Se você chegar aqui, por exemplo, na torneira, você quer analisar melhor da barra de espaço, você vai ver tudo o que compõe esse trecho que você está analisando, certo? Se você selecionar a lâmpada, ele te mostra quem é isso, olha. Certo? A torneira, ele vai mostrar quem é a família. E assim você faz uma análise mais aprofundada de todos os elementos. Pressionou a barra de espaço, ele fecha novamente aqui e você consegue, né, lavatório. Você pode analisar esse trecho 10, 11, abrindo aqui com a barra de espaço, ele vai te mostrar quem faz parte também, se ele está atendendo ou não. Nesse momento, você pode observar que ele te diz o diâmetro mínimo já, ele dimensiona para você. A única coisa que ele não vai fazer é substituir o diâmetro do tubo no projeto, mas ele diz quem você utilizou
e qual é o diâmetro mínimo que você deve utilizar. Se o que você usou não atende, ele vai te mostrar aqui para que você possa substituir. Então, nesses casos, olha, foi usado 25, ele está dizendo que o mínimo é 20, então está passando 50, 25, 32, 20, 32, 25, então não tem nada fora. Você ainda tem a possibilidade de reduzir custos no projeto com relação a diâmetros, porque ele está mostrando que você pode usar coisas menores do que as que você utilizou aqui. Eu tenho o hábito de usar sempre um diâmetro a mais do que o calculado, então do 20 para o 25 eu não mexo de forma alguma, tá? Esse é um fluxo de trabalho meu, mas você pode ficar à vontade para fazer o seu. Então todas as análises que você quiser fazer, você pode fazer aqui nessa tabela. Inclusive, se você selecionar aqui um trecho qualquer e clicar com o botão direito em qualquer parte, você pode pedir para selecionar no Revit também, não só naquela janela inicial, minimiza e ele vai te mostrar onde é que está esse trecho. E assim você consegue analisar todo o seu projeto e ter mais certeza daquilo que você está fazendo e entregando para o seu cliente. Então, voltando aqui na tabela, vou fechar para te mostrar mais algumas coisas. Então, nessa janela novamente, botão direito, e você pode pedir para definir valores nos elementos. O que significa isso? O plugin vai atribuir valores a cada trecho de tubo, a cada conexão, vai determinar se isso faz parte ou não do caminho crítico. Então, clique aqui em definir valores nos elementos, e após isso minimize e veja o que vai acontecer. Se eu clicar aqui num trecho de tubo como esse, e vier conferir aqui nas propriedades, você vai ver que ele te fala quem é, né, a pressão nesse trecho, ele te fala quem é o trecho, ele te fala quem é o sistema e se ele faz parte do caminho crítico. Se tiver marcado aqui, ele faz parte do caminho crítico. Então, qualquer trecho que você selecionar, você vai poder analisar isso. Olha lá, ó. A pressão naquele tubo de água fria, quem é o trecho, qual é o sistema, 2, e se ele faz parte do caminho crítico, tá aqui. Ok? Então, é possível você analisar também. E se você clicar com o botão direito e pedir para mostrar o caminho crítico, ele também vai mostrar esse caminho crítico, vai mostrar a tabela só do caminho crítico, né, que você quer ver, mas é claro que primeiro você deve escolher o sistema, né, eu quero ver o sistema de água fria, por exemplo, né, o sistema de água fria apenas. Quem é o caminho crítico desse sistema de água fria? 2, por exemplo, né? Então vamos lá, ó, mostrar caminho crítico, e ele vai fazer isso para a gente. Então ele traz o caminho crítico do sistema de água fria 2. Se você selecionar todos eles e clicar com o botão direito, mostrar no Revit, selecionar no Revit, minimiza que ele vai te mostrar quem é esse caminho crítico. Olha, é exatamente aquele que está indo para o chuveiro, o mais distante, onde tem maior perda de carga, ele está mostrando como caminho crítico. Então, olha as facilidades que você tem com essa ferramenta para realizar agora os seus estudos nos seus projetos. Então, retornando aqui, da mesma forma que eu já te mostrei, você pode analisar item por item, pressionando a barra de espaço, você abre, você pode selecionar aqui, fazer estudos, você pode mostrar essa peça lá no Revit, tudo que eu já te mostrei anteriormente. Tá? Então, fechando aqui agora, como eu te disse, você pode analisar cada sistema, só é marcar o que você quer e pedir para mostrar o caminho crítico, certo? Nesse caso eu vou marcar os 3 aqui agora novamente, porque você tem a opção agora de ver peças de utilização. Clicando em peças de utilização, você vai ver só realmente os pontos de consumo. Tá aqui, ó, caixa d'água, torneira, lavatório, vaso sanitário, chuveiro, tanque, todos aqui. Aí sim você vai ver se a pressão está tendo algum problema, né? Então você pode ver que nos pontos de consumo todos estão como ok. E por que a caixa d'água está dando pressão insuficiente? É porque para alguns projetistas eles têm o hábito de inserir um valor de pressão inicial. Eu prefiro trabalhar com a pior situação, que é a caixa d'água praticamente vazia. Então, por esse motivo, o plugin está analisando isso, né? Não foi informado ali no início um valor de pressão. Aí ele está dando como insuficiente. Mas você pode resolver isso informando um valor de pressão inicial, tá? Para que você tenha
essa opção aqui já corrigida, ok? Mas observe que todos os seus pontos de consumo estão dando ok para a pressão. Também você pode analisar tudo, pode verificar isso lá no Revit, pode mostrar detalhes, tudo isso que você já viu agora nas explicações. Então vou fechar aqui. E por último, e não menos importante, você pode pedir para exportar para o Excel, ou seja, esses cálculos todos você vai exportar para o Excel. E em aulas posteriores a essa, você vai trazer essas planilhas do Excel para o Revit para que você possa colocar nas suas pranchas na entrega do projeto. Então vamos mostrar aqui, olha só, clicar em exportar Excel. O plugin vai abrir uma janela para que você possa salvar essa tabela. Simplesmente você coloca um nome aqui e ele vai gerar um arquivo para o Excel. Deixa eu só colocar aqui na pasta das aulas, não? Então aqui, por exemplo, dimensionamento de aula. Só um exemplo. Manda salvar, tá? E aí ele gerou essa planilha no Excel. Eu vou pausar o vídeo para que eu possa abrir e te mostrar o resultado dessa planilha. Agora, com a planilha no Excel, a gente pode fazer algumas análises. Olha só, ele traz aqui para você a tabela do sistema de água fria 1, tá? Ele mostra os trechos dessa tabela. Você pode levar isso agora para o Revit novamente, com a aula que você vai aprender a levar tabelas, planilhas do Excel para o Revit. Assim como você também pode imprimir isso aqui para o cliente a partir do próprio Excel e anexar ao projeto. Mas você tem também, olha, a tabela do caminho crítico do sistema de água fria 1. Está aqui. Ele separa bonitinho e também faz a tabela de peças. Quais as peças que compõem esse sistema de água fria? Está aqui. Igualmente ele faz para o sistema 1, sistema 2, está aqui também os mesmos trechos, e sistema de água quente 3. Eles traz para você as 3 informações no Excel. É isso para essa aula. Aqui finalizamos a verificação da nossa pressão e nos vemos na próxima.